Bom dia, irmãos. Graça e paz. Louvado seja Deus. Gostaria de convidar os irmãos a agora adentrar, a buscar, na palavra do Senhor, aquilo que Deus tem para ministrar aos nossos corações. Eu escolhi um tema nessa manhã que fala o rosto desvendado, o rosto descoberto. E no momento em que a pandemia estava melhorando e a gente podia ficar um pouco sem máscara, agora começou a piorar, E a gente tem que voltar a usar um pouco a máscara aqui. Mas eu queria trabalhar um pouco sobre o rosto desvendado, dá vontade de tirar sempre a máscara, Mas eu queria trabalhar um pouco nesse sentido que a Bíblia nos fala, nos orienta. Eu queria convidar mais uma vez os irmãos a curvar as cabeças e buscar ao Senhor aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações, ensinar, a ministrar, arraigar os nossos corações. Então, ora o Espírito Santo, peça que o Espírito Santo possa falar aos corações. Vamos orar nessa manhã. Pai Santo, nós entregamos nesse momento, todo esse período, em buscar a Tua Palavra, que seja a voz do Santo Espírito em cada um de nossos corações. Se tem alguma interferência externa, tira de nosso meio, mas que tudo aquilo que o Senhor quer falar, ensinar, possa vir ao encontro dos nossos corações. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o rosto desvendado está escrito em 2 Coríntios 3, versículo 18. É um texto, talvez conhecido pelos irmãos, e Paulo descreve essa linda passagem. Ele diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Eu estava nesses últimos tempos orando, buscando a direção de Deus para esta palavra, e pensando agora no final do ano, chegamos rapidamente, parece que foi rápido esse ano, já estamos em novembro, terminando o ano, alguns já preparando já para o final do ano, tem a Copa do Mundo, mas esse ano tivemos um ano, para alguns, um ano abençoado, para alguns um pouco de tensão, um ano difícil, e eu fiquei pensando, um ano de tanto altos e baixos, a gente fica pensando assim, nossa, tanta coisa acontecendo, e é um perigo nosso, e o Senhor me levou a pensar assim, de tantas coisas que nos faz perder a visão, assim, de enxergar as coisas do reino. Sabe, tantas coisas acontecendo, coisas que nos amarguram, tantas coisas que vão acontecendo, e faz a gente tirar, assim, colocar uma venda em nossos olhos. E o que acontece? Passando o ano, a gente vai vivendo tantas coisas, e essas percepções, a gente não percebe nem as nossas próprias ações. Então Deus me colocou uma palavra em meu coração sobre isso, desvendando o rosto. É uma petição, é uma orientação do apóstolo Paulo, vindo aos nossos corações, falando, olha, todos nós com rostos desvendados. E o que ele quer dizer com tudo isso, Quando eu escolhi esse texto, eu percebi que na segunda carta aos Coríntios, os primeiros cristãos ali em Corinto estavam passando parecia que as mesmas coisas que nós estávamos passando nos dias de hoje. Eram lutas dificílimas que eles estavam passando também. E ali, naqueles dias, haviam falsos mestres também, e havia uma confusão, a igreja meio se dividindo. Paulo estava em Éfeso, passando por grande luta também, e nesse meio tempo, ele fala, como é que eu vou fazer para que esses cristãos confiassem na palavra, vivessem em pleno evangelho? E ele escreve esta carta de 2 Coríntios, E no capítulo 3, versículo 18, ele vai falar sobre isso. Todos nós com os rostos desvendados, contemplamos, como por espelho, a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória. Irmãos,
Por quais motivos ele fala sobre isso? Nós, nos dias de hoje, precisamos estar com os rostos desvendados, mas, irmãos, é tão difícil, né? Às vezes vem uma venda em nossos corações, nossa vida, uma venda da amargura, uma venda, sei lá, da discórdia, sei lá, um monte de coisa que tampa a nossa visão, que faz perder a visão da glória celestial. E eu queria trabalhar um pouco sobre isso. Por que o apóstolo Paulo fala para desvendar o rosto? Eu queria apresentar para os irmãos, assim como o texto fala, as 3 razões que Paulo apresenta aqui. E, logicamente, irmãos, se a gente for ver, em primeiro momento, Paulo vai falar sobre a integridade. Desvendar o rosto é sobre integridade. É como se nos dias de hoje falar tirar a máscara, né? Tirar a venda, descobrir o rosto, alguma coisa que a gente está se escondendo. Mas por que Paulo vai falar sobre isso? Ele poderia falar no texto que ele colocou para nós contemplamos como espelho a glória do Senhor e tal, né? Mas ele coloca esse fator, todos nós com os rostos desvendados. Por que ele vai falar isso? Sobre essa, e eu queria trabalhar um pouco essa questão da integridade. Por que Paulo vai falar sobre isso, né? Quando a gente olha no capítulo 3, um pouco antes do versículo 18, Paulo vai falar sobre Moisés. Se você olhar no capítulo 3, Paulo vai falar sobre Moisés. Logicamente que Paulo, né, um judeu, ele respeitava as leis de Moisés, ele, né, obedecia às leis, ele sabia quem Moisés era, não tinha logicamente nada contra, não é uma crítica que ele estava fazendo, mas sobre um episódio que aconteceu na vida de Moisés, né? E Paulo, então, coloca isso. E aí, o que acontece? No versículo 13, Paulo vai falar assim: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. O que significa isso, irmãos? Por que Paulo vai falar de Moisés? Ora, o que estava acontecendo? Quando a gente olha em Êxodo 34, é a cena que estava acontecendo. Moisés, como os irmãos sabem, subia ao Monte Sinai, né, para ter aquele encontro com o Senhor. Nesse encontro, quando Deus estava falando para ele, escrevendo os 10 mandamentos, então Moisés subia. E quando ele descia, o rosto estava brilhando, com resplendor, resplandecente. O rosto voltava assim. E, irmãos, imagina, isso deve ser maravilhoso, né? Você subir no Monte Sinai, imagina como que deve ser isso. Você encontrar com o Senhor, Deus Todo-Poderoso ali. E olha só, Moisés desce do monte, eu não sei qual é a caminhada, a distância, mas ele vai descendo e ainda o rosto estava brilhando. O povo encontrava com Moisés, o rosto estava brilhando, né? Diz a passagem no Êxodo 34, o rosto estava brilhando. Só que o que acontecia? Moisés estava gostando disso, né? O rosto brilhando, quem não vai gostar, né? Meu rosto brilhando assim, todo mundo ali em volta admirando. Mas o que acontecia? Passava o tempo, começava a desvanecer, começava a apagar o brilho, né? Aí já o pessoal começava a perceber, parece que está apagando o brilho ali. O que Moisés fazia? Ele colocava um véu para ninguém descobrir que esse brilho estava apagando. E aí ele continuava falando ao povo. Aí ele, depois de um tempo, subia de novo ao monte e voltava, né? Ele tirava o véu, encontrava com o Senhor e voltava com o rosto brilhando. E ele fez isso. E descia, rosto brilhando, e mais uma vez, passava um dia, 2, 3 dias, 5 dias, a coisa começava a diminuir o brilho, na intensidade. Ele colocava o véu para ninguém descobrir. Então, Paulo vai falar isso. Nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia, que começava a apagar. Paulo disse, não precisamos mais isso. Então, por isso que ele vai colocar para nós, com o rosto, todos nós com o rosto desvendado agora. Nós não precisamos, mas o que significa isso? Irmãos, não é só Moisés, né, que às vezes faz isso. Nós também estamos vivendo dias difíceis. E parece que nós temos que, às vezes, colocar um véu para esconder também a nossa insegurança, para esconder também que a santidade que falta a nós.
Muitas vezes nós temos que colocar um véu para não mostrar a nossa fraqueza. Isso é duro. Isso é difícil demais ter que fazer isso, não é verdade? Quantas pessoas não estão sofrendo porque tem que mostrar uma santidade que não é compatível e tem que colocar um véu da santidade para os irmãos, as pessoas, o que os irmãos vão pensar de mim? Então, muitas vezes para os líderes, né, pastores, líderes, é muito difícil isso também. Às vezes, tem dia que não está fácil, né? Não acorda tão bem, que o rosto não vai estar tão resplandecente assim. E quantas vezes os líderes não têm que colocar um véu para não achar, né, para não perceber que não está tão radiante assim, tem que mostrar que está radiante o ano inteiro, 365 dias do ano. Moisés não tinha jeito, ele vivia nessa época da lei, então não era sempre que ele subia ao monte. Passava um tempo sem subir, então desvanecia. Mas, irmãos, hoje, nós não estamos vendo esses dias como Moisés. Não precisamos mais do véu para esconder o nosso rosto. Por quê, irmãos? Quando Paulo fala sobre isso, Paulo e aqueles primeiros cristãos em Coríntios, Paulo encontrou alguns cristãos em Coríntios que não estavam sendo levados pelo falso evangelho, e que ele fala assim, nós não precisamos esconder os nossos rostos, não. Por quê, irmãos? Agora, o brilho está dentro deles, está dentro de nós. Não precisamos não estar somente em algum monte, em algum lugar. Nós estamos vendo a época da graça em Cristo Jesus. E o brilho que Deus estava ali, agora de Jesus, através de Jesus Cristo, distribui em cada um de nossos corações. E nós podemos encontrar esse brilho em cada um de nós. Eu fiquei pensando sobre isso. O brilho, quando nós encontramos a Jesus, está em cada um de nós. E uma vez conversando com o pastor Kay sobre isso, o pastor Kay falou assim, não é que esse brilho vai deixar, né, a nossa vida. Alguns estão naquele momento brilhando um pouco menos. Por algum motivo, né? Estão brilhando um pouco menos. Mas nós somos essas pessoas que agora têm esse brilho dentro de nós. Então não precisamos subir ao monte, nós não precisamos ficar esperando. Então, quando o brilho está desvanecendo em nós, podemos chegar junto ao Senhor. A diferença está aí. Antes o brilho estava no monte, cheguei a buscar ali, e só Moisés poderia ir. Olha só, e o povo contemplava o brilho que era de Moisés, não era o Deus Todo-Poderoso. Imagina encontrar com Deus Todo-Poderoso. Mas hoje nós podemos encontrar com Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o brilho celestial, e nós não estamos buscando. Hoje nós podemos chegar, não um brilho de terceiro, de Moisés, mas encontrar o brilho verdadeiro. Então Paulo está dizendo, vocês não precisam mais usar a máscara, não precisam usar o véu, não precisa ficar escondendo. Irmãos, somos libertos em Cristo Jesus. E quando muitas vezes nós não estamos naquele dia com um brilho tão fluorescente, alguma coisa radiante, nós podemos encontrar um irmão que está brilhando e nos ajuda a brilhar também. Ajuda a nos levantar também. Então esse é o corpo de Cristo. Irmãos, em primeiro lugar, Paulo fala sobre isso. Paulo nos orienta a tirar a máscara, a vivermos intensamente este brilho em Jesus Cristo. Não precisa mais viver a falsidade. Então, o fato de tirar a máscara é viver a integridade. Você chegar junto ao Senhor agora, não precisa usar o véu, você não pode usar o véu, você tem que entrar na presença do Senhor sem este véu, sem a máscara. O que significa isso? Desvendar o rosto significa submissão, rendição, reconhecimento, que entrar na presença do Senhor. No primeiro momento, quando Moisés subiu ao monte, ele escondeu o rosto. Mas quando a gente olha no capítulo 34, já é a segunda tábua das leis que ele estava escrevendo. Mas naquele momento, quando ele ia na presença do Senhor, ele tirava o véu. Ele não ia com véu, ele ia sinceramente quebrantado, porque ele temia a Deus. Ele não se escondia, não. Mas na frente do povo, ele se escondia, ele ficava enganando. E Deus fala assim, vocês não precisam fazer mais isso.
Paulo está falando assim, a gente não precisa mais viver dessa forma. Irmãos, somos libertos em Cristo Jesus. Irmãos, muitas vezes nós precisamos reconhecer que somos fragilizados. E quando eu olho para cartas de Paulo aqui, Paulo fala sobre isso, ele fala assim, ele fala assim, todos nós. Ele inclui ele também. Ele fala todos nós, incluindo ele também. Isso é interessante. Paulo, como um grande apóstolo, ele poderia falar, vocês, né, precisam tirar a máscara dos seus rostos. Ele fala, não, e todos nós, com os rostos desvendados, ele também se inclui. Mas ele tira a máscara, mas ele expõe sua fragilidade também. No capítulo 1 de 1 Coríntios, ele fala que ele passou por um desespero pensando que ia morrer. Tamanha a aflição que ele passou. Em toda parte das cartas paulinas no 2 Coríntios, ele fala das aflições que ele estava passando. Ele fala que não que a nossa suficiência vem de nós mesmos, vem de Deus, ele fala. E depois no capítulo 7, ele fala de várias coisas, de perseguições, naufrágio, várias coisas que ele estava sofrendo. Ele não esconde a sua fragilidade. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que nós temos o brilho dentro de nós, não precisamos mais esconder também das nossas fragilidades, porque o Senhor Jesus está conosco e há de resgatar o brilho dentro de nós. Não precisamos mais ficar esperando, né, a chegar aquele momento de subir ao monte. Agora podemos encontrar com Cristo Jesus. Então, essa é o primeiro ponto, o primeiro motivo pelas quais o apóstolo Paulo fala para nós desvendarmos o rosto. Neste ano, quantas vezes ficamos com o rosto vendados, sem poder enxergar nós mesmos, escondendo? Irmãos, o apóstolo Paulo chegou o dia, em Cristo Jesus, que habita dentro de nós, que está o brilho, e a gente pode encontrar o brilho em cada um de nós, em cada um dos irmãos, ao brilho, quando nós encontramos com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo fala para tirar este véu. Isso é uma coisa interessante, que grandes líderes, como Davi também, o rei Davi também se escondeu, vários outros, Moisés, tentou enganar, muitas vezes com medo. Meus irmãos, para chegar diante do Senhor, Deus quer que nós cheguemos com um coração sincero, desvendando o rosto. Não precisamos chegar a Deus escondendo, mostrando para Deus, não, eu estou bem. Não, Deus, está aqui meu coração, está aqui minha vida. Jesus quer este coração quebrantado, que desvenda o rosto, e Paulo fala isso. E ali, em 1 Coríntios, em 2 carta de Coríntios, aqueles cristãos, a cidade de Coríntios, encontrou os verdadeiros discípulos de Jesus, onde havia vários falsos mestres, falsos apóstolos que encobriam o rosto naquela época, eles cobriam o rosto para ler as leis, mas havia muita falsidade. E aqui, esses primeiros cristãos aprenderam a desvendar o rosto, a viver a verdade, a colocar a verdade diante de Deus. E o que acontece quando nós desvendamos o rosto, irmãos? O que acontece? Segundo ponto pelas quais nós precisamos desvendar o rosto, nós contemplamos a glória do Senhor. Isso eu acho mais incrível nesse texto. Quando eu li esse texto, quando eu comecei a meditar, eu deparei, nós desvendamos o rosto. Quando nós aprendemos a desvendar verdadeiramente o nosso rosto, quando aprendemos a tirar as coisas que estão enganando a nossa vida, ocultas em nós, fraquezas, irmãos, nós começamos a contemplar a glória do Senhor. Paulo fala sobre isso, desvendando o rosto, e assim podemos contemplar. O que significa contemplar? Irmãos, você já contemplou alguma coisa? Qual foi a última coisa que você contemplou de verdade? Seja um carro que você comprou, uma casa que você viu, contemplou a namorada, contemplou, né? O que você contempla e você fala, o que é contemplar, né? Contemplar, muitas vezes a gente pensa em tantas coisas, né? Vai num show, vai num ídolo, vai alguma coisa, vai, né, aquela pessoa que a gente gosta.
a gente tenta contemplar. Mas quantas vezes neste ano nós contemplamos a Deus? Contemplamos, mas paramos para contemplar. Quantas horas nós paramos para contemplar a glória do Senhor? Contemplar significa fixar os olhos em algo ou em alguém, com encantamento, com admiração. Isso é contemplar. Quantas vezes nós contemplamos? Por que nós não conseguimos muitas vezes contemplar? Porque nós estamos alguma coisa ainda com uma máscara, alguma coisa, né, que nós não chegamos diante de Deus com o rosto vendado, com o véu ainda, e Deus fala para chegar diante dele, nós precisamos tirar do nosso coração esse véu. O véu foi rasgado, não precisamos mais falar, esconder, mostrar que nós não somos diante de Deus. Deus conhece os nossos corações, Deus conhece a nossa fragilidade, e Ele quer que nós cheguemos a Ele com esse coração quebrantado. Irmãos, e aí nós podemos contemplar. E o contemplar a Deus deve ser e tem que ser a melhor coisa da nossa vida. E eu achei muito legal uma palavra que John Piper coloca. A vindicação da glória de Deus é a base da nossa salvação. A exaltação da glória de Deus é o alvo da nossa salvação. Senão não tem sentido nós sermos salvos. Somos salvos para quê, irmãos? Ele fala também que a glória de Deus é o alvo de todas as nossas coisas. Em todo momento, a glória de Deus é a fonte e a síntese de nossa alegria plena e duradoura. E aqui que está por que muitas vezes nossa alegria é tão curta, passageira na nossa vida. Porque nós buscamos a glória em nós mesmos. Quantas vezes nós queremos a glória para nós mesmos? Quantas vezes nós buscamos a glória de outra coisa? Mas não a glória, olhar, fitar os olhos para a glória de Deus. Contemplar a glória de Deus. Isso é o maior mistério da nossa vida. E que o apóstolo Paulo nos chama para vivermos isso. Ah, mas eu estou passando por dias tão difíceis. Irmãos, é nos dias difíceis também que nós encontramos a glória de Deus. Estevão, quando estava sendo apedrejado, naquele momento de dor, ele começou a contemplar a glória de Deus, a vislumbrar a glória de Deus. Eu não sei como é que significa isso, mas muitas vezes, Deus permite que nós passemos por algumas situações para nós pararmos, para depender e contemplar a glória do Senhor. Irmãos, Deus quer mudar a história da nossa vida. E quando nós desvendamos o rosto, nós entendemos que a glória do Senhor está em vários locais, em vários momentos. A nossa percepção da nossa vida muda. Aquela coisa amargurada, nosso coração, em que a gente vê tudo ruim. Ai, porque está dando tudo errado, todo mundo é chato, todo mundo é ruim, a igreja é ruim, tudo é ruim. Mas, irmãos, a palavra do Senhor fala assim que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da glória. Basta a gente conseguir enxergar ou não. Nesse mundo destruído, ainda assim, a terra está cheia da glória de Deus. Está. Está destruída porque nós destruímos o próprio ser humano. Mas a glória de Deus para em cada detalhe. E quando nós paramos para prestar atenção, nós encontramos a glória de Deus. Quando nós conseguimos parar, tirar as nossas vendas dos nossos olhos e começar a olhar com os olhos espirituais, irmãos, nós mudamos a percepção da nossa vida, conseguimos enxergar a glória do Senhor em vários detalhes. Nesse final de semana eu comecei a pensar sobre isso, e a Vicky falou um pouco sobre isso no Adore Prático que nós tivemos agora. E comecei a perceber a glória do Senhor nas ações que estavam sendo realizadas, nas vidas que estavam sendo transformadas. Comecei a ver a glória do Senhor nos vários irmãos que eu não achava, mas os irmãos que estavam praticando ali ações, servindo. Eu comecei a ver a glória do Senhor.
Comecei a ver irmãos dedicados, sorrindo, comecei a ver a glória do Senhor. O testemunho é que pessoas que foram no bazar também viram a glória do Senhor. A glória do Senhor se manifesta assim, na igreja, em vários detalhes, na natureza, em livramentos. A glória do Senhor se manifesta. Mas muito vai depender de como nós olhamos a nossa ótica, que nós enxergamos, se nós estamos com esse rosto desvendados ou não. Então, irmãos, o que Paulo está nos chamando agora é que nesse finalzinho deste ano e para o ano que vem, nós aprendamos a contemplar a glória do Senhor. E nossa vida terá uma direção diferente de ver as coisas. As nossas ações, o nosso relacionamento, ela muda, porque nós começamos a contemplar a glória do Senhor. E somos mudados por causa disso. Irmãos, eu tive várias pessoas que contaram testemunhos, e minha mãe foi uma delas. Em um momento que ela passou mal, eles trabalhavam na lavoura quando eu era pequeno, muito pequeno, eu tinha uns 3 anos, eu acho. Ela passou muito mal, teve uma certa convulsão, e ela conta que ali ela teve a experiência de ver um resplendor da glória do Senhor. E ali a vida dela foi transformada, e em meio a muitas dificuldades, ela conseguia orar agradecendo. Eu nunca tinha entendido isso. A partir disso, comecei a buscar, eu falei assim: Deus, eu quero aprender a contemplar a glória do Senhor. E muitas vezes no ano, nós fechamos o nosso coração e começamos a trilhar por nós mesmos. E o nosso coração se fecha e não conseguimos enxergar. Muitas vezes, tantas bênçãos que Deus está fazendo, a glória do Senhor, e não podemos confiar. Então, irmãos, o convite do Senhor Jesus é para nós contemplarmos a glória do Senhor. Contemple a glória do Senhor. E nós vamos experimentar a presença do Espírito Santo pairando, e uma outra ótica de ver, viver e buscar a nossa essência da vida. E o que isso nos causa, irmãos? Tudo isso nos causa. A palavra do Senhor ainda continua falando assim: todos nós com os rostos desvendados contemplamos como por espelho a glória do Senhor. A glória do Senhor vai começando a refletir em nós. E ele fala assim que somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Isso é um processo incrível que Deus faz, nós tão pecadores, tão frágeis, tão pequenos, que toda hora nós colocamos o egoísmo da nossa máscara, mas que quando nós permitimos por um breve momento tirar essa máscara, Deus começa a transformar o nosso coração. Por quê, irmãos? Assim como Moisés, aquele pouco período que ele ficava na presença do Senhor, ele refletia essa glória, o rosto dele resplandecia a glória. Mas o que acontecia? Logo apagava, porque naquele tempo era um contato com o Criador de forma externa. Mas aqui, irmãos, agora, por que somos transformados? Porque esse brilho que via em Moisés, o resplendor, está em nosso coração, dentro de nós. Se você for ver no capítulo 4, Paulo vai falar sobre isso, que nós carregamos esse tesouro em vaso de barro. É um tesouro que está dentro de nós. Jesus agora habita dentro de nós. Esse tesouro, o brilho está dentro de nós. Então, nós não somos transformados de fora para dentro, agora de dentro para fora. Dentro para fora. Quando nós tiramos essa máscara, nós contemplamos a glória do Senhor. Temos esse contato com Jesus, transformados pela glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Agora, aqui é interessante, né? Essa expressão de glória em glória. Eu sempre cantei, né, essas músicas de glória em glória, de fé em fé, né? O Kengo lembra dessa canção, eu creio. É uma música bem antiga, mas de glória em glória. E Paulo fala assim: nós somos transformados de glória em glória. É um processo, irmãos.
É um processo à medida que contemplamos, à medida que confiamos, à medida que deixamos a nossa máscara. Porque Paulo sabe que não é uma tarefa tão simples. Mas somos transformados de glória em glória, até um dia chegarmos ao reino celestial. Nós somos transformados. E isso é a igreja do Senhor Jesus. Então, o crente é transformado, sim, é um brilho, mas tem parte que ainda não está brilhando, porque está sendo transformado de glória em glória. A gente tem que ter paciência com o irmão, né? Ele está brilhando, sim. Tem Jesus, está brilhando, o vaso está lá, mas tem área que não brilha muito, né? Tem ainda parte que a pessoa é nervosa, tem sim, mas está sendo transformado, estamos sendo lapidados de glória em glória. E na linguagem de hoje, na outra versão, né, linguagem de hoje, eu achei bem interessante, que fala sobre isso, né? Nesse versículo, ele fala assim: todos nós com os ossos descobertos, refletimos então a glória que vem do Senhor, e ele fala assim, essa glória vai ficando cada vez mais brilhante, e vai se tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Esse é o propósito do Senhor. Quando nós contemplamos ao Senhor, e vivemos com Ele, quanto mais contemplamos, nos entregamos, nós vamos ficando mais parecidos com o Senhor. É o que precisa acontecer, né? Se não está acontecendo, acho que a gente tem que tirar um pouco mais da nossa massa, buscar mais, mas vai acontecendo, irmãos. Então, olha só que interessante, vai brilhando e vai se tornando cada vez mais parecido com o Senhor. E essa ação é de quem? É agora do Espírito Santo de Deus que faz em nossos corações. É o poder do Espírito Santo. Então esse texto que o apóstolo Paulo nos coloca é incrível por isso. Irmãos, quero resumir esse texto dizendo que nós não precisamos mais ficar com os rostos encobertos. Não precisamos mais, irmãos. O Senhor nos chama para viver essa experiência do brilho dentro de nós agora. Dessa experiência que é transformado. Somos sim cristãos sinceros, que somos transformados, que tem as nossas fases, que estamos ainda no processo de transformação. Sim, não precisamos mais ficar tentando mostrar aquilo que nós não somos. Cristo quer que nós cheguemos a Ele com os nossos pecados, com nossas angústias, com as nossas aflições. E cada um de nós, irmãos, agora, que vai refletir a glória do Senhor. Não é só Moisés subindo ao monte, mas cada um de nós vai refletir essa glória. Irmãos, Deus quer fazer disso você um vaso de barro. Eu vi pessoas ali visitando, pessoas ali entregando as cestas. Irmãos, nesse final de semana eu vi pessoas sendo libertas, foram lá, estavam endemoniadas e foram libertas. Pessoas que foram usadas, resplandecentes, que a glória do Senhor veio, chegou a luz naquela pessoa. Pessoas foram libertas de prisões. E Deus quer fazer de nós um vaso de barro, uma pessoa resplandecente. E o que eu quero dizer, irmãos? Desperta, que o Senhor já vem. A glória do Senhor já brilha sobre ti. A glória do Senhor já brilha sobre ti em nome de Jesus. E vai brilhar nesse final do ano 2022, ano que vem 2023, vai brilhar. Deus sabe as lutas que cada um de nós estamos enfrentando. Deus sabe as dores, mas Deus está nos convidando. Traz aqui aquilo que está vendando, aquilo que está impedindo de enxergar. Confia em mim. Descansa em mim. E Ele quer fazer de nós uma pessoa resplandecente. Gostaria de convidar os irmãos a orar nesse momento. Vamos orar, buscar o Senhor. Coloque-se diante do Senhor, do Pai. Eu gostaria de convidar aqueles que estão passando, porventura, nesse momento, alguma coisa que está impedindo de você enxergar a plenitude, a grandeza, a glória do Senhor. Contemplar a glória do Senhor. Ore ao Senhor nesse momento. Peça, Senhor, transforma a minha vida. Se é uma angústia, se é uma aflição, eu gostaria de convidar os irmãos que estão em casa também. Irmãos, todos nós com o rosto desvendados. Todos nós, eu faço parte disso também. Tantas falhas,
coisas que eu não enxergo. E quantas vezes deixei de buscar a glória do Senhor como espelho. Então, eu gostaria de convidar nós hoje a render aos pés do Senhor, contemplar como espelho a glória do Senhor, sermos transformados de glória em glória. Pai querido, nós queremos agradecer, Jesus, por essa Tua palavra, porque o Espírito Santo está aqui pairando sobre cada um de nós. Peço, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, que o Senhor possa nos ajudar a tirar a máscara da mentira, tirar a máscara da inveja, tirar a máscara do rancor, tirar a máscara da coisa que está nos oprimindo, que está nos sufocando, tirar essa máscara que muitas vezes nos faz esconder quem nós somos. Oh Jesus, nós queremos agora adentrar em Tua presença, assim como nós somos. Oh Jesus, e reconhecer, e Pai, somente contemplar a Tua grandeza, curvar as nossas vidas diante de Ti. Oh Jesus, pedimos, Pai, queremos ser transformados de glória em glória, queremos experimentar, Jesus, essa experiência de ver, de contemplar a Tua glória, que é a melhor coisa para a nossa vida, que é o alvo, Senhor, das nossas vidas, ao acordar, ao deitar, contemplar a Tua grandeza, a Tua soberania. Não somos nada, somos tão pequenos diante de Ti. Queremos aprender a contemplar, Senhor. Oh Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Eu queria encerrar essa meditação e nós possamos declarar para o nosso irmão: a glória do Senhor já brilha sobre ti. Nós vamos cantar uma canção, vou convidar minha esposa para me ajudar aqui também. Vai cantar daí? E aí, à medida que a gente canta, você vai declarar para o irmão, né? Pode ser que está ao seu lado, está atrás, você vai declarar: a glória do Senhor já brilha sobre ti. É uma musiquinha antiga, né? Então os veteranos conhecem, alguém não conhece. E aí, a gente vai falar: desperta, que o Senhor já vem. Irmãos, está chegando o momento, o Senhor já vem, nós precisamos despertar. E nós precisamos buscar essa glória do Senhor. E para esses dias, irmãos, para esse tempo, o Brasil, São Paulo, precisa de pessoas que brilhem a glória do Senhor. E que você possa ser essa luz resplandecente. Então você vai declarar para o seu irmão: a glória do Senhor já brilha sobre ti. Vamos ficar em pé, irmãos, e cantar essa canção? Pode soltar o som do violão? Vamos fazer um ensaio aqui, porque eu não combinei com eles, estou pegando eles de surpresa. Mas é uma música que eu gostaria que você colocasse em seu coração. Desperta, que o Senhor já vem. Levanta, que o Senhor já vem. A glória do Senhor já brilha, a glória do Senhor já vem. A glória do Senhor já brilha sobre ti. Mais uma vez. O Senhor já vem. Levanta, o Senhor já vem. A glória do Senhor já brilha, a glória do Senhor já vem. A glória do Senhor já brilha sobre ti. Pronto, agora que a gente aprendeu, você vai, né, cantar, não precisa sair do seu lugar não, mas olha para quem está ao seu lado, à sua direita, à sua esquerda, atrás, à frente, você vai declarar: desperte que o Senhor já vem. A glória do Senhor já brilha em nome de Jesus. Se não brilha, vai brilhar agora em nome de Jesus, né? Vamos declarar bem forte. Espera aí só um pouquinho que vai trocar aqui o violão, o cabo. Tudo certo? Então quem sabe, vamos cantar bem forte, você vai declarar para o seu irmão, profetizando em nome de Jesus: a glória do Senhor já brilha, né, já vem sobre ti. Vamos lá? Desperta, que o Senhor já vem. Levanta, que o Senhor já vem.
A glória do Senhor já brilha, a glória do Senhor já vem, a glória do Senhor já brilha sobre ti. Desperta, e o Senhor já vem, o Senhor já vem. Levanta, que o Senhor já vem. E a glória do Senhor, a glória do Senhor já brilha, a glória do Senhor já vem, a glória do Senhor já brilha sobre ti. A glória do Senhor já brilha, a glória do Senhor já vem, a glória do Senhor já brilha sobre ti. A glória do Senhor já brilha, a glória do Senhor já vem, a glória do Senhor já brilha sobre ti. Amém, Jesus. Agora eu quero convidar os irmãos para orar por esse irmão que você profetizou, orou, você falou. Ora pela pessoa que está ao seu lado, né? Você não sabe não, pode perguntar e ora, né? Se você não conhece direito, mas ora. Peça ao Senhor, Pai, ajuda o irmão a brilhar. Ajuda, Senhor, o irmão a brilhar, restaurar, transmitir a glória do Senhor, em nome de Jesus. Oh, Jesus, glória ao teu nome, Pai. Glória ao teu nome pela restauração que o Senhor tem feito. Glória ao Senhor, Pai, porque Tu és a vitória, porque em Ti encontramos refúgio, fortaleza. Glórias ao Teu nome, Senhor, porque em Ti encontramos libertação. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, ainda que falhe, Senhor, mas estamos aqui diante de Ti, queremos desvendar os nossos rostos mesmo, Senhor. Fortalece cada um dos irmãos esta manhã. Teu Santo Espírito de Deus possa pairar, encher, fortalecer, inundar. Pai, que a glória do Senhor possa resplandecer, todo cansaço, todo mal, toda dor, toda doença possa ir embora, Senhor. Que a glória do Senhor possa resplandecer, revigorando, fortalecendo, Pai. Nós te agradecemos, porque nós encontramos em Ti esta verdade, na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.